Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marielle Andrade, sou fundadora do Lugar de Mulher CEO, uma empresa de treinamento e desenvolvimento que tem o grande objetivo de impulsionar mulheres a reconhecerem e desenvolverem plenamente seu potencial profissional para que elas possam conduzir suas carreiras rumo ao que for a definição de sucesso delas. É um prazer estar aqui. Eu trabalhei por 14 anos em grandes multinacionais e eu sempre tive a pretensão de ser uma grande executiva, nunca pensei em empreender. Com o tempo, eu fui galgando aí os degraus da minha carreira e fui percebendo o quanto a representatividade importa. Eu cheguei a ser a única coordenadora mulher de toda a minha unidade de negócios. E eu costumo dizer que quando a gente vai fazer uma mudança grande na vida, a gente recebe sinais, né? Então, eu passei por um processo onde eu já entendia que aquilo não era exatamente o que eu queria fazer. Eu, como disse, né, eu era a única coordenadora de uma equipe de todos homens, e mesmo tendo as melhores avaliações de desempenho, eu ganhava 30%, de 30 a 40% menos do que eles. E eu sabia disso porque os meus próprios chefes me passavam trabalho e retrabalho deles dizendo: fulano de tal ganha muito mais do que você, mas não dá conta de entregar do jeito que eu preciso. Então, tudo isso já tinha começado, né, a me incomodar de uma certa forma, até que um belo dia eu abri uma vaga na minha equipe, porque eu sempre quis ter uma posição de liderança, desenvolvimento de pessoas sempre foi uma grande paixão, então eu busquei isso e realmente me encontrei. Então, eu fui abrir uma vaga na minha equipe e uma das meninas que trabalhava lá já há um bom tempo falou que queria se candidatar. Foi quando eu respondi para ela que, infelizmente, eu não poderia absorvê-la naquela vaga, porque eu ia abrir uma vaga de assistente. Aí ela me respondeu: mas eu sou assistente. Sabe há quanto tempo? Há 10 anos. Deve ser porque eu não falo inglês. Claramente não era porque ela não falava inglês, até porque ela poderia ter aprendido em 10 anos. Ela já era formada em engenharia, ela trabalhava muito bem, mas tinha uma série de outras coisas acessórias ali na gestão da carreira dela que claramente não eram administradas e ela nunca tinha tido um feedback de fato direto referente a isso. Foi então que surgiu a página no Instagram do Lugar de Mulher CEO. Eu criei um método de mentoria para fazer com ela, mas eu ainda não tinha pretensão de que isso virasse de fato um negócio. Depois de passar por um processo complicado para me desligar da minha empresa, quando eu finalmente entendi o que realmente estava acontecendo, né, em relação a todas essas diferenças, eu resolvi sair do meu emprego e pensei em tirar um período sabático e depois ia voltar para o mercado de trabalho. Foi então que eu nunca mais voltei e resolvi fazer com que o Lugar de Mulher CEO fosse mais do que uma página, virasse meu propósito de vida e, consequentemente, a minha empresa. Então, hoje eu trabalho com programas de treinamento, desenvolvimento, workshop e também distribuição de conteúdos, né, nas mídias sociais para democratizar o conteúdo de negócios e para que de fato a gente possa entender que nós somos as protagonistas da nossa história e para isso a gente precisa reconhecer e desenvolver o nosso potencial. Eu acho que é inegável a gente assumir, né, que realmente nós temos um problema estrutural como sociedade. As mulheres começaram no mercado de trabalho há muito pouco tempo no Brasil, né? Se a gente for pensar, a gente não tem aí 60 anos de que as mulheres realmente podem trabalhar sem precisarem da autorização dos seus maridos. Então, é claro que há todo um conceito estrutural referente a isso. Mas eu criei o Lugar de Mulher SEO para gente, para que a gente possa assim compartilhar essas histórias, que como você bem disse, são muitas, todo mundo conhece, todo mundo tem uma amiga ou conhece uma mulher que já passou por algo do tipo, mas para que a gente possa assim ter um canal de acolhimento, mas também criar estratégias para como fazer isso, né? Então, existem uma série de coisas que eu consigo ver já como um padrão. Por exemplo, quando eu faço o assessment, a análise de perfil comportamental, esse é um programa que eu faço para homens e mulheres. Eu ainda preciso conduzir um estudo detalhado, né, sobre isso, mas eu posso te trazer algumas informações. Fazendo aí, se a gente for considerar em média umas 200 análises que eu já tenha feito, é,
proporcionalmente, né, para homens e mulheres, eu peguei 2 homens apenas com autoestima baixa, e em contrapartida, apenas 2 mulheres com autoestima alta. Tem muita diferença. E isso já mostra o quanto a gente se cobra, né? Porque a autoestima está relacionada diretamente com aspectos pessoais. E é muito engraçado porque quando eu estou falando de homens, eu estou falando de uma diversidade, né? Então não importa se ele é magro, gordo, careca, cabeludo, tem dente ou não, ele tá lá com a autoestima mara. E o que que acontece? Isso impacta diretamente na nossa autoconfiança, né? E aí eu trago mais 2 pontos que eu acho que realmente atingem a grande maioria das mulheres. Por mais que os estudos mostrem que cerca de 80% das mulheres se identificam com a síndrome da impostora, eu sinceramente não consigo achar que esse número é muito diferente de 100%. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem a tendência de dar mais atenção para aquela voz que fica aqui do lado dizendo que a gente não é boa o suficiente, que se a gente fosse boa o suficiente, as pessoas notariam, que a gente não precisaria falar abertamente sobre os nossos feitos. E aí entra assim a questão cultural, né? A gente sempre foi ensinada que a gente não precisa falar sobre o que a gente faz de bom, que aquilo que a gente faz de bom a gente tem que esconder, que as pessoas vão notar, que a gente vai ser recompensada no tempo certo. Mas será que esse tempo é certo para quem? Se a gente for considerar que a gente já vive numa estrutura onde nós temos menos oportunidades, o tempo certo vai ser muito diferente do nosso. E aí entra em toda a questão também de representatividade. É muito fácil um menino chegar como estagiário e pensar que eu quero ser um daqueles caras, que é um diretor, um gerente. Em contrapartida, nós temos muito menos mulheres nessas posições. Então, tudo isso, né, acaba de fato minando a autoconfiança profissional das mulheres e, consequentemente, a gente acaba fazendo escolhas que não necessariamente são aquelas que a gente decide como guia, mas a gente vai absorvendo e deixando a vida nos levar, porque a gente não tem mesmo uma estrutura de como fazer isso, de como reconhecer o nosso potencial, melhorar a nossa autoconfiança, se posicionar de forma mais estratégica e saber se comunicar de forma mais assertiva, né? Justamente para que a gente possa conduzir nossa carreira e traçar os nossos objetivos. E se a gente for pensar nesse efeito cascata, existem uma série de artigos que falam sobre isso. Então, o próprio LinkedIn divulgou que as mulheres elas incluem 11% menos habilidades ali, né, naquele campo de skills do seu perfil. Elas se candidatam a vagas quando elas entendem que elas atendem a 100% dos requisitos, enquanto os homens, se eles estiverem lá 60%, tá bom, eles se garantem na entrevista. E aí tudo isso corrobora. Então, a gente entra muito naquilo, as mulheres ganham menos porque a estrutura é essa ou também porque se vendem menos no trabalho, exigem menos, acham que merecem menos e, consequentemente, acabam escondendo o ouro daquilo que fazem. A gente pode dizer que a gente se identifica ou que a gente pode demonstrar a síndrome da impostora pelo menos de 4 formas diferentes. E muitas vezes elas podem se mesclar também. Então, às vezes, a gente assume o papel de gênia, a que não pode dizer que não sabe, a que tem que saber tudo, aprender tudo muito rápido, que não pode ter retrabalho nenhum, ela simplesmente tem que ter a solução para tudo. Na de perfeccionista, a que nada daquilo que entrega tá bom o suficiente, então recebe um elogio e já logo se rebaixa, fala como poderia ter sido melhor, mais bonito, mais rápido. A gente também pode assumir o papel da centralizadora, então eu tenho que fazer tudo sozinha, eu acabo me tornando individualista, eu não delego, se eu delego, eu preciso revisar o trabalho. Com isso, a gente também pode assumir um quarto papel, que é o da workaholic. A gente também pode acabar assumindo o papel da workaholic, que é aquela que tem que estar o tempo todo produzindo, achando que o que vai fazer a diferença é a quantidade de horas que ela se dedica exaustivamente às suas atividades. O que a gente tem em comum entre essas 4 é que, de qualquer forma, a gente está se preocupando com uma série de outras coisas sem entrar no cerne do problema. Que o que a gente tem que fazer no trabalho é agregar valor
e demonstrar que a gente agrega. Então, se a gente está sempre se preocupando a preencher essas lacunas que a gente sente com a síndrome da impostora, não vai sobrar tempo para a gente traçar objetivos, metas, ter um plano de carreira, identificar competências a serem desenvolvidas, vender o nosso trabalho, se promover. Então, realmente não sobra tempo. Se a gente for considerar toda a carga extra que as mulheres carregam, como mães, donas de casa, esposas, amigas, enfim, tudo aquilo, a gente acaba não tendo nem tempo de pensar, quiçá de agir e executar. Eu falo, são 4, a gente pode se identificar com um, mas normalmente a gente se identifica com mais de um. Tem um livro que eu amo, que eu até vou indicar, porque eu acho que o Lugar de Mulher CEO não existiria se não fosse esse livro, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. E em determinado momento ela fala que o mundo seria realmente equalitário se metade dos países fossem governados por mulheres e metade dos lares fossem governados por homens. Então, existe muito disso também, do fato de que muitas vezes, sabe aquela questão que eu falei que é a pessoa que não delega, às vezes a gente não delega nem o que precisa ser delegado dentro das nossas próprias casas. Então, é o de achar que a responsabilidade do gerenciamento do lar é nosso, que o marido ajuda, o parceiro, né, ajuda, quando na verdade as responsabilidades precisam ser divididas. Se a gente não começa a fazer isso dentro da nossa própria casa, vai ser muito mais difícil que a gente consiga executar isso também no nosso ambiente de trabalho. Eu brinco que só quem divide profissional e pessoal é o Faustão no arquivo confidencial de domingo. De resto, a gente é uma só. Então, como a gente faz uma coisa, é como a gente faz todas. É um trabalho mesmo de desconstrução, de policiamento e de conscientização. A gente precisa entender quais são os comportamentos, né, a forma como a gente manifesta isso, para que a gente possa de fato perceber aonde a gente também tem responsabilidade no meio disso tudo. Eu tenho alguns casos, né, dentro dos programas que a gente tem aqui no Lugar de Mulher CEO. Então, eu tenho um programa que é um que eu faço em grupo, eu acabo sendo meu queridinho, porque eu tenho esse contato com mais mulheres, que é o Pare de Esconder o Ouro. E aí, nesse programa, a gente fala sobre autopromoção, posicionamento estratégico, comunicação assertiva. E aí eu tenho o caso da Marina, que é uma advogada, tinha acabado de entrar no escritório, super introvertida, entrou no escritório no meio da pandemia. Então, para quem já é introvertida, tem dificuldade ali de se relacionar com as pessoas, ficaria um pouco mais difícil, né? E aí ela entrou no programa para aprender mesmo como ela poderia se promover. Ela que sempre foi aquela que não gosta de chamar atenção, sempre passava despercebida e achava que não tinha nenhum talento ali para modelar comportamentos, para realmente exercer um papel de liderança. Logo depois do programa, então ela fez análise de perfil comportamental, identificou quais eram os pontos ali, como que muitas vezes a gente reage, né? A gente não age por si só. E aí, quando ela começou a descobrir isso e também a ter as ferramentas necessárias para entender como é que funciona esse processo, o mito de que a autopromoção é ser arrogante, quando a gente fala, né? Quando eu me promovo, eu falo de mim como eu era antes, né? Eu me comparo comigo mesma. Quando eu sou arrogante, eu penso que eu sou melhor do que os outros. Se a gente já tem toda essa síndrome da impostora, muito difícil que quando a gente vai se promover, a gente de fato esteja sendo arrogante. Isso acontece muito mais porque a gente tem a sensação, a crença de que a gente foi ensinada que não pode falar o que a gente faz de bom. Bom, resultado é que logo depois de finalizar o programa, ela já tinha ali um tempo, né? Tinha 3, 4 meses dentro do escritório. Ela começou a falar mais sobre aquilo que ela fazia, a compartilhar o conhecimento dela. Ela foi chamada para escrever, assinar um artigo no jornal da cidade dela, falando sobre casos que ela estudava ali. Ela foi convidada também a ser líder dos estagiários do escritório e hoje ela toca um dos principais projetos da equipe, aí não faz um ano que ela começou nesse trabalho. A gente nunca imagina que uma pessoa introvertida possa ser uma pessoa que de fato se promova dentro do trabalho, mas é muito mais
sobre estratégia, ferramenta, autoconfiança, entender o que você faz, do que o quanto você fala. Falar, até papagaio fala. O que a gente precisa mesmo é identificar esse potencial, desenvolver, se colocar à disposição, mostrar para as pessoas que a gente busca essa evolução e também arregaçar as mangas e ser e parecer. Não adianta. No mundo dos negócios não basta a gente ser, a gente precisa mostrar e parecer que a gente é. Eu acho que tem uma tríade aí, né? Autoconhecimento, comunicação e, de fato, tirar as ideias do papel. Planejar, criar estratégias, objetivos, que acho que também tem tudo a ver com a Seven Waves, né? E tudo que vocês fazem, que é de realmente não adianta deixar passar. No fim das contas, ninguém pode vender você melhor do que você mesmo. E às vezes a gente não se vende porque não acredita no produto que a gente tem. Então, tudo isso acaba, né, fazendo parte de um ciclo vicioso, muitas vezes, quando se a gente não para pensar que existe outra forma de pensar, outra forma de se enxergar e outra forma de falar também. Tem dois exercícios que eu costumo passar para as mentoradas, independente do programa, que eu acho bastante interessante. Então, o primeiro é o que eu chamo de pontuação da autoconfiança. Que pelo menos por uma semana, é claro que eu indico que você faça isso sempre, mas vamos lá. Se você tem uma semana para me dar de vantagem, você vai anotar tudo que você faz de segunda a sexta e você vai considerar que aquilo que você fez bem, que você cumpriu, que você curtiu, você vai considerar 3 pontos. E aquilo que não deu tão certo, você vai considerar 1 ponto. Porque mesmo quando a gente erra, deu errado, a gente não fez o que deveria fazer, a gente aprende com aquilo. Então nada é perdido. Mas a ideia central é que tem que ser 3 pontos para aquilo que você faz bem e 1 ponto para aquilo que for perrengue. E a gente costuma muitas vezes valorizar tudo de errado que deu e se sentir pior ainda do que a gente já se sente normalmente, mais impostor ainda do que a gente já acha que é, sem olhar para tudo aquilo que a gente fez de bom, que a gente construiu no nosso dia a dia. E um segundo ponto é que eu acho que a gente tem que abraçar a nossa jornada, sabe? Mesmo que você faça como eu e tenha uma mudança de carreira gigante, a gente nunca começa nada do zero. E a gente tem a tendência de achar, de se espantar com desafios, seja troca de emprego, troca de carreira, enfim, qualquer desafio que a gente tem, de achar que a gente vai ter que começar lá de baixo, começar do zero e tudo mais. Quando, na verdade, toda a nossa jornada, a gente foi construindo ferramentas. O que a gente faz é mudar a forma de usar ou conquistar mais ferramentas para nossa mala. Então, quando você for falar ou pensar sobre a sua história profissional, quando você for contar a sua história, o que você já passou, a sua trajetória, ao invés de você se concentrar nas tarefas, nos botões que você apertou, eu quero que você pense quais conhecimentos você desenvolveu ali, quais habilidades você passou a ter, quais atitudes você teve que realmente mudaram um jogo em alguma forma, de alguma forma, e quais foram as suas realizações, ou seja, ideias, melhorias, resultados, projetos que você tocou, metas que você bateu. É isso, é esse conjunto que vale. É nisso que a gente agrega valor. Você pode ter a mesma formação, a mesma experiência, trabalhar na mesma empresa, apertar as mesmas teclas que a outra pessoa que está ali do seu lado. O seu superpoder não está naquilo que você faz, não é o que você faz, é como você faz. E o como é formado por esse char, conhecimento, habilidade, atitude e resultado, além daquilo que você tem de mais especial, você mesma, né? O seu perfil, o seu comportamento, a sua vivência. É esse conjunto que a gente precisa valorizar. O resto, todo mundo aperta, botão qualquer um faz. Eu acho que o meu maior desafio é construído todos os dias. As pessoas me perguntam, né, como é que foi trocar uma carreira que você tinha em ascensão para de repente empreender. Eu acho que o maior desafio não é tirar do papel, é manter isso todos os dias. A nossa cabeça, ela todo dia, se a gente não fizer essa pontuação da confiança, ela vai dar mais ponto para aquilo que deu de errado. Quando você trabalha numa empresa, você constrói uma carreira, você faz aquilo que você sabe que você realmente é boa. Então, nesses 14 anos, eu sabia no que eu era realmente boa. Quando você empreende, você faz aquilo que você faz muito bem,
mas você faz muitas outras coisas que você não fazia ideia do que você deveria fazer. Então, eu acho que essa montanha russa de achar que uma hora vai dar tudo certo, na outra você simplesmente não sabe fazer nada, é o maior desafio. É você realmente entender que não é para reinventar a roda. É sobre fazer a roda girar melhor a cada dia, mais rápida, com mais qualidade, mais lucrativa, todos os dias. E no fim das contas, eu acho que o grande sonho ou grande zona de conforto de todos nós é achar que um belo dia a gente vai acordar e vai estar tudo linear. E o sucesso de ninguém é linear, ele é feito de altos e baixos. É por isso que eu gosto de fazer essa analogia com a roda gigante. Desde que ela gire melhor, a gente não precisa construir uma nova roda. E lidar com isso, para mim, é sempre o maior desafio. Isso é ser CEO e estagiário ao mesmo tempo. Então, o maior desafio é justamente esse, né? Fazer a roda girar todo dia, quer você esteja super motivada, quer não. É sobre fazer o que tem que ser feito independente de qualquer coisa. Então, acho que esse é o maior desafio. Pelo menos é o meu hoje. Eu acho que tem os exercícios, tem esse livro do Faça Acontecer. Pode entrar também no Lugar de Mulher CEO, que tem muito conteúdo por lá, todos os dias, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, mais no Instagram, na verdade. Eu acho que a grande ideia, né, se a gente for pensar no que eu quero deixar aqui, é não achar que as oportunidades vão aparecer numa bandeja de prata no tempo certo. Isso não acontece, o tempo certo não é o seu. É, a gente precisa, de fato, enxergar as oportunidades, identificar quais são os espaços vazios, ocupar esses espaços, fazer o nosso melhor, ter um pensamento estratégico, colocar em prática, tirar do papel e realmente entender que autoconhecimento é a base de tudo. A gente precisa saber o que faz, como a gente faz e fazer disso melhor todos os dias, sem esperar que as oportunidades vão cair do céu ou vão vir com plaquinhas de identificação. Quem tem que conduzir a nossa carreira é a gente mesma, e a gente precisa começar a fazer isso hoje. Sorte é estar pronto quando a oportunidade aparece, né? E por fim, eu acho que ainda mais que a gente está fazendo esse trabalho agora para março, né, mês da mulher, eu queria compartilhar com vocês um dos poemas que também é base aqui do Lugar de Mulher CEO, é da Rupi Kaur, que é muito sobre o que eu acho que a gente precisa fazer sempre, mas precisa mais ainda lembrar agora, tanto homens quanto mulheres, né? Mas vamos lá. Que ela fala, me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e me pergunto o que é que eu faço para tornar a montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de nós possam enxergar além. Então, que a gente possa construir mais degraus nessa montanha para ainda mais mulheres e que a gente possa fazer isso juntas. Eu amo esse poema e eu acho que é muito isso mesmo, né? Tanta gente já veio antes para que a gente possa fazer isso agora.